não te vejo, meu Eu Deus. também não tô te vendo. Gente, o que é isso, pelo amor de Deus? Não. Ai, meu Deus, que ódio. Ai, que raiva, meu Deus. Será que é o meu celular? Não Eu sei. não sei porque tá no meu também, aí eu não sei, porque eu também não tava vendo você e nem a Leviatã. Mas ó, o pessoal tá dando a devolutiva aqui, tá vendo a gente. É, acho que rola, não é? Oi? Será que rola? Assim, pra mim rola, mas eu queria muito poder vê-la, né? Sim, era muito importante. Ah, meu Deus. Pronto, a Júlia tá falando nos comentários, deve ser coisa da internet. Ai, Deus. Qual internet? Eu tô Pode usando ser. dados. Pronto, eu tô no Wi-Fi, mas eu não sei também se ele tá bom. Acho que tá. Ó, eu tô vendo a Leviatã agora. Meu Deus, será que é a minha internet? Noite. Boa noite. É, Eu não tô agora vendo a só não tô. Leviatã também. Tá vendo? Não tô vendo, não vejo ninguém. Eita, meu Deus. E agora, amiga, o que é que tu acha? Amigos, que vamos assim. Ela é formada Tudo. em teatro, música e texto. É, ela vai dar uma interpretada aqui, uma coisa. O povo tá vendo nós três. Só a gente mesmo que não. É o que Então, importa. tudo bem pra vocês mesmo, porque assim, qualquer coisa de reagenda, mas se quiser seguir assim. Ah, eu acho que por mim rola. E aí, então vamos nessa? Vamos. Vamos. Certo, gente. Deixar eu rebobinar aqui um pouco. E então, meninas, muito obrigado por aceitarem participar, né? Sejam muito bem-vindas. Essa é a nossa segunda live do projeto Cinema em Movimento Circuito Universitário. No caso, a minha segunda live, né? Porque o projeto está acontecendo em todo o Brasil, com as sessões presenciais e também remotas. E E aí é isso, né? Tem feito as exibições, as discussões dos filmes. Hoje a gente vai debater sobre o Para Onde Vão as Feiticeiras, né? Que é esse filme que fala de grupos minorizados, como a comunidade LGBT, trabalhadores sem teto, povos indígenas, e fala também da importância, né, das alianças, da importância das alianças, também dos riscos que as alianças trazem, né, os conflitos, porque nem toda aliança vai ser só por concordar, né, com o que todo mundo tem ali para colocar, e isso aí a gente vai discutindo mais, né? E também não posso deixar de mencionar que o projeto ele é patrocinado pela Petrobras, Ministério da Cultura e Governo Federal, e é isso. E mais uma vez, obrigada, tá, por participarem. Também vou apresentá-las, claro, gente. As convidadas de hoje, né, temos aqui Leviatã. Leviatã, desde 2017, atua em projetos e eventos como drag queen, DJ, performer, produtora cultural, realizadora audiovisual e montadora de cinema e idealizadora da Umbral, e performance da cena eletrônica e clubber, integrou o primeiro ateliê Chica Manicongo de cinema, trabalhando no filme de conclusão Ainda Escuto o Céu Embaixo d'Água, e fez direção e montagem do filme Por que Tem Tanta Gata na Europa. Muito obrigado, baby, por estar aqui. Agora eu vou apresentar para vocês também a Samantha. Samantha é formada em teatro pela Escola Técnica de Artes da UFAL, ETA, é coprodutora do primeiro ateliê Chicas de Cinema, diretora e protagonista de filmes alagoanos como Ainda Escuto o Céu Embaixo d'Água, Mãe e Ritual. Participante do projeto de pesquisa Vozes Trans, é performer, compositora e poetisa. Então é isso. E obrigado a vocês também que estão aqui acompanhando, né? E aí, vamos dando para os amigos, vai avisando que elas estão on.
Então, meninas, mais uma vez, obrigado. E agora eu passo a palavra para vocês, né, devidamente apresentadas, para vocês, nesse primeiro momento, colocarem as reflexões de vocês acerca do filme. O que é que vocês acharam do filme? O que mais foi discutidas, o que mais chamou a atenção. E aí, eu costumo botar em ordem alfabética, né? Seria tipo Leviatã, Samantha, mas aí também fica muito livre isso. Vocês decidem, tipo, vai primeiro. É livre. Começamos com as mais velhas, as pioneiras. Vai, amiga, começa. Velha? Não. Vai, Então, boa noite, gente. Sou Leviatã. Já que me apresentou, agora eu vou falar sobre minha perspectiva do filme, né? Eu assisti ontem e eu não tinha catado assim, nada sobre o filme antes, trailer ou algum comentário sobre. Algumas amigas já tinham assistido, mas também ninguém comentou nada sobre do que se tratava. Eu achei interessante e aí, a partir do convite, né? Eu assisti o filme ontem e eu adoro essa experiência porque você vai assistir o filme e você não espera o que vai vir, aí, bom, você recebe toda aquela informação e eu adorei essa experiência de assistir. Ele tem um cato meio documental, mas ao mesmo tempo ele traz não uma ficção, eu acho que não tá dentro da ficção, tá mais num campo mais lúdico de trazer essas provocações, né, ali em praça pública, né, no centro de São Paulo. Eu acho isso bafo porque faz muito sentido com o contexto da época, né? Assim, quando o filme ele foi gravado, eu não sabia muito bem de quando ele. Enquanto eu assistia, eu busquei, né, o ano dele para entender melhor assim, o contexto histórico da época e fazia todo sentido, né? Porque aquelas provocações que eles estavam trazendo ali, daquela forma, né? E isso me lembrou muito em 2019, ele citou aí no meu release, quando integramos, né, o Coletivo Umbral aqui em Maceió, e a gente, baseada, né, em movimentações, intervenções artísticas que a gente via acontecendo em outras cidades, como Recife, São Paulo também. A gente, aqui em Maceió, eu e as meninas integrantes do coletivo também, performers, drag queens, travestis, fotógrafos. A gente saía louca aqui no centro de Maceió em 2019, quando estávamos para movimentar a festa Umbral. A gente fez algumas produções, né, de alguns teasers, que depois acabou virando um mini doc, da gente na Praça dos Palmares, né, no centro aqui da cidade. Todas montadíssimas, passando pelas pessoas, pelo camelô dos Palmares. Nós, inclusive, subimos no prédio Palmares, que hoje é um prédio abandonado. A gente fez uma filmagem lá dentro e acabou, como eu disse, virando um mini doc. Depois a gente fez uma análise das imagens e a gente foi construindo aquilo depois, pensando também em trazer esse mini doc como não só um compilado desse momento que nós, né, fizemos partes lá em 2019, mas também para ter esse contexto histórico do que fazia todo sentido. Na época, a gente sentia essa falta de estar colocando o nosso corpo para a rua nesse intuito de provocar, sabe? A gente vive numa cidade, num estado muito conservador, e a gente sentia que era importante a gente colocar essa peita de se montar mesmo e essa era a intervenção, sabe? Essa era a provocação, de chegar assim. Tanto que no mesmo ano, foi no mesmo ano, 2019, aconteceu um outro rolê também, nesse contexto de intervenção artística em espaço público, foi o Ocupa Drag, que eu, Penélope, Elza Evangelista e Thaís Mana, todas as 4 drag queens, fomos pro VLT, para a Estação Central daqui de Maceió, e a gente fez uma intervenção no VLT, que acabou também saindo num filme do Ateliê Sesc de Cinema, o Estação Aquários, de 2019.
E essa intervenção, ela foi bem despretensiosa, porque na época a gente não estava mais tendo espaço nas boates, porque até então a gente, como drag queen, né, a gente tinha o espaço da boate para apresentar o nosso trabalho, para fazer o nosso network. Só que aí a gente estava sentindo falta, os produtores não estavam contratando, aí a gente, vamos fazer um babado na rua. E aí também com esse intuito político, né, de chegar e provocar as pessoas no VLT, nesse trânsito entre a capital e o interior. A gente foi até Rio Largo, depois a gente voltou. Então, foi bafo assistir o filme porque me trouxe de volta para esse momento, né, que eu acabei vivendo com as meninas e entender mais de como que funcionava em São Paulo, porque a gente aqui, uma coisa que ficou muito martelo na minha cabeça é a gente não consegue, eu nunca fui para São Paulo, então assim é um outro contexto, né, uma outra realidade. E a gente vê isso no filme, e naquela época, a gente entende que essas dinâmicas, né, de se estar na rua e de realizar essa intervenção com esse intuito de provocar, vai para um outro contexto, sabe? É muito mais tenso, tem muito mais riscos. Não que aqui não tenha, mas em São Paulo é babado. E elas fizeram tudo lá, elas fecharam muito. Obrigado, Levi. Samantha, você já quer engatar a fala? Já estou com considerações também, mas pode começar. Ai, amiga, total. O filme, assim, me traz uma sensação, em certos momentos, de sufoco. Porque tem uma parte que elas estão lá no centro, todas bem pintosas, e, tipo, passa vários caras, assim, e falam coisas absurdas, sabe? É violento, tipo, e é um estado que a arte é mais liberal, a arte ela é mais distribuída, e tem toda essa violência, assim. Eu fiquei meio sufocada, porque realmente é uma sensação de estar suscetível àquela violência, sabe? E é um pouco bizarro como a gente vê que ela vem de forma tão gratuita, assim, em determinados momentos. Eu acho que o título me pegou muito, porque é Para Onde Voam as Feiticeiras. E para onde voam esses corpos precarizados? Para onde vão esses corpos que estão suscetíveis a essa violência? Então faz todo sentido, assim, trazendo isso para minha vivência, quando eu saio na rua, é um corpo que está ali performando uma vivência, é um corpo que está ali performando uma expressão. Então, como as pessoas recebem aquilo, às vezes é nítido como elas recebem, sabe? Existem olhares, existem existem comentários que às vezes você percebe, às vezes você não, mas por outras determinadas coisas você também acaba se assustando. E como essa coisa é gratuita, assim, esses dias ontem, na verdade, eu tava no ônibus, e aí tinha uma gata do meu lado, assim, ela tava verbalizando coisas de religião, sabe? Deus, não sei o quê, não sei o quê. E como os nossos corpos estão suscetíveis, sabe? E para onde a gente vai voar quando está suscetível a essa violência? Eu acho que o filme ele pega muito nessa questão e na questão do protesto, assim. O protesto ele é muito presente em todo o filme, né? Tem alguns momentos de falar sobre coisas sérias, existe conversa até com a Erika Hilton no lá, que ela pontua coisas muito importantes sobre qual é o lugar da branquitude, qual é o lugar de pessoas brancas nesse contexto de estar conversando com uma pessoa preta, com uma pessoa, qual é o seu lugar. E ela até é meio agressiva no momento que ela fala que ela vai ser sim violenta quando falar sobre a branquitude, porque a branquitude está nesse lugar de violência, que o corpo daquela pessoa tem um contexto no qual existe um contexto histórico que as pessoas pretas são suscetíveis a uma violência que hoje em dia passa despercebida, assim. Então ela vai sim ser violenta com essa pessoa ao falar, porque ela tem esse direito, porque é uma movimentação histórica. E é realmente sobre esse protesto que é muito presente. O filme é muito gostoso de assistir, porque existem partes de interpretações, existem momentos de militância, existem momentos de acolhimento para as pessoas se expressarem, assim, é muito legal ver isso, porque ao mesmo tempo que o debate sobre qual é o ponto que a gente tem que conversar está ali presente, mas também é o acolhimento sobre as pessoas terem esse momento de expressão, e a gente consegue perceber que essas pessoas conseguem dialogar, porque não é algo que é presente na vida daquelas pessoas, né? As pessoas, não, principalmente periféricas, que é muito presente, tem vezes muitas pessoas periféricas que chegam para participar da roda, se expressar e tudo mais.
E aí, esse momento de dialogar, de conhecer outros corpos, a gente vê que realmente não é presente na vida dessas pessoas. E como esse acolhimento é importante para a pessoa ter aquele conhecimento, para a pessoa ter aquela vivência compartilhada, né? Então, esses foram pontos que me pegaram muito e ficaram reverberando mesmo, porque como é importante a gente acolher essas pessoas que não têm o conhecimento, sabe? Essas pessoas que não têm essa possibilidade de conviver com esses outros corpos. Então, é muito importante esse ato de acolher essas outras pessoas, mas que também é um lugar perigoso, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas não têm conhecimento, elas acabam sendo, de certa forma, não, acabam sendo diretamente agressivas e preconceituosas com os nossos corpos. Então, quando eles vão ser violentos, para onde a gente vai voar, sabe? Então é muito doido, e foram questões que ficaram reverberando mesmo assim na minha cabeça. E tem partes que alguns indígenas falam, foi-se a chibata e plantou-se a lei, ambas pelas mesmas mãos, mas as mãos dos senhores de engenho, sabe? Em como isso tá presente realmente na nossa vivência. A gente parece que nunca vai se libertar das correntes, porque estamos sempre lidando com esses corpos que estão à nossa frente, que estão ao nosso redor, e parece que é doido pensar nisso, assim. Mas o filme me trouxe várias questões que ficaram reverberando, e é importante a gente debater essas questões, né? Porque elas têm que ser debatidas e têm que ser conversadas, porque existem muitas pessoas que não têm conhecimento, e nós precisamos levar esse conhecimento para as pessoas, porque os nossos corpos também precisam ser acolhidos, nossos corpos também precisam voar. Então, são questões que ficaram aí. A gente tá sendo muito louco, assim, falar esse monte de coisa, sem ver ninguém, assim, eu tô preto aqui na minha tela. Mas é doido, assim, é doido. Amiga, mas a gente tá te ouvindo e, inclusive, as falas de vocês também. Tipo, essa já é a terceira vez que eu tô assim numa roda, né, para falar sobre esse filme. E é incrível o quão denso que esse filme é e é muito perceptível, né? A gente quando assiste ali, o filme ele se propõe a tratar de diversas coisas, diversas questões. E em nenhum momento ele busca trazer respostas, né? Respostas pelo menos definitivas, ele não busca ali encerrar o assunto. Na verdade, é um filme muito provocativo, né? E com as falas de vocês também, aí eu já vou para outros lugares, por exemplo, desde pensar o título a pensar a questão lúdica do filme, como a Leviatã também falou, e assim, tudo isso é muito nítido. E uma coisa também, né, que eu reparo no filme, a gente aqui falando sobre essas tantas questões, né, mas aí em questão da violência, né, desses corpos que são marcados já desde então, né, desde de quando começa a desobedecer a norma, e é muito doido pensar isso, porque como a Leviatã também colocou, essas pessoas estão no centro de São Paulo e com câmeras ligadas, mas isso não intimida as outras pessoas. E a gente vê muita hostilidade, muitos comportamentos hostis para com esses corpos, para com esses grupos, e assim, na frente das câmeras mesmo, e as pessoas, realmente isso não intimida. E aí também, por isso que é importante, né, e a gente ocupar espaços, a gente vem falando disso há muito tempo, claro, mas é muito doido pensar, porque tipo, mesmo dentro da comunidade, tem aqueles corpos que são marcados duas, três vezes mais, né? E a gente fala sobre pessoas trans, a gente vai quanto mais corpos, quanto mais interseccionalidade. Então, tipo, por si só, esse movimento deles estarem ali no centro de São Paulo, em plena luz do dia, isso já é muito disruptivo, né? Isso já é tipo, muito combatente, tem uma força muito grande. E a gente percebe, né, ali tipo, na cara dura como que é o tratamento, né? Então a gente percebe como a cidade se comporta com relação a essa população. E assim, aqui não é, né, tipo, nem metade, eu acho, do que realmente acontece. Então, esse ponto também me pega muito no filme, sabe? Quando coloca nesse lugar. E aí é como vocês colocaram também, né? Tipo, é documental, não é fictício, porque é muito real assim, nossa, é uma loucura. E é artístico também, aí, gente, é o que ele realmente ele traz, assim, ele desperta muita coisa e a gente tem que assistir, reassistir para pensar mais e mais. E aí, antes de passar para vocês de novo, eu queria deixar também uma pergunta. Eu queria perguntar para vocês, né? A gente vê esse filme, ele é produzido, inclusive no momento de fala da Érica, ela diz, as pessoas estão tentando convencer a diretora, né? De que, tipo, ela, por ser branca, tem seus privilégios e ela teria ali o poder
inclusive você tem isso no filme, né? Você tem o poder de acabar agora com essas discussões, de desligar a câmera e dizer, pronto, acabou, cada uma das suas casas e aí encerrou a discussão. Quando ela está sendo super didática, né, para ensinar sobre as disparidades entre pessoas negras e brancas. E uma coisa que eu fiquei pensando é o quão importante é a gente, enquanto povo minorizado, enquanto povo marginalizado, LGBTs, ocupar os espaços e assumir o controle das narrativas também, né? E aí isso me leva para vocês que estão aí na cena, que produzem diferentes tipos de arte, né? Que participaram do Chicas, né? Como a gente está falando do cinema, por exemplo, participaram do Chicas, produziram, atuaram, dirigiram, roteirizaram, entre tantas outras coisas, e em outras vertentes também, né? Como vocês enxergam a importância de estarem inseridas nesses locais e como isso contribui, né, para a causa, como isso contribui para a luta claro, né, tipo assim, como isso contribui também para a própria evolução pessoal, né, porque também a gente tipo, não é só dor, é sofrimento, né, a gente também quer ascender, a gente também quer mostrar que a gente faz arte, né, e que por vezes é uma arte que é marginalizada, né, então a gente traz também esses pontos para o foco, né, para as disputas. Sim, sim. Assim, é extremamente importante esses corpos estarem nesses lugares, extremamente importante, porque eu achava que eu não conseguiria fazer muita coisa que hoje em dia eu faço, porque eu não tive referências, eu não tive a quem me apoiar, até por falta de conhecimento mesmo. Eu já morava em Maceió, eu moro aqui, nasci e cresci em Maceió, mas eu não conhecia a cena artística de Maceió, não conhecia a cena do audiovisual, não conhecia a cena da música, não conhecia a cena da performance, não conhecia a cena da dança. Então, para mim era difícil ter essas referências. E eu pude ter outras referências quando eu entrei no CAE. Eu cheguei a morar no CAE, eu sempre gosto de salientar que o CAE foi muito importante para mim, porque o CAE é um centro de acolhimento para pessoas LGBTQIAP+, e que convivem com AIDS aqui em Maceió, Estado de Alagoas. E quando eu fui morar no CAE, a sede era no Clima Bom. Hoje em dia a sede é no Farol, tem uma proporção maior como sede, como uma casa que recebe pessoas. E aí, quando eu morava nessa casa, eu não conhecia realmente nada, sabe? Então, eu não conseguia me chegar nos lugares. E aí, depois da ETA, eu fui pro CAE, teve uma cronologia assim, CAE, ETA, e aí eu comecei a fazer coisas artisticamente falando, sabe? Então, tipo, quando eu entrei na ETA, após o CAE, eu conheci pessoas, conheci Leviatã, conheci Marina, conheci toda uma galera da cena, e aí eu pude enxergar que existem corpos nesses lugares, e que são muito importantes existir corpos nesses lugares, porque a gente consegue ter referência, a gente consegue ver esses corpos produzindo, e faz a gente sentir vontade de produzir também. Então é de extrema importância, gente. Vamos ocupar esses lugares, porque existe uma gata que tá, sei lá, em casa, vendo você passando, vendo uma foto sua no Instagram, e ela tá te admirando, tá querendo fazer o que você faz. Então, tipo, por menor que seja, sabe, produzir arte é isso, é atingir outras pessoas, é compartilhar energias é muito importante, porque alcança outras pessoas e potencializa demais. Então, eu sou muito grata pelas gatas que eu conheço, grata pela minha história e grata também por mim mesmo, porque eu consegui desenvolver também essa referência própria. Porque eu faço algumas coisas que eu não vejo tantas outras fazendo, sabe? Não tantas outras, não ser errado, mas é como estar num grupo realmente sustentasse a minha base. E aí, através disso, eu consigo caminhar por outras artes também. E isso é muito importante, porque sempre vão ter outras meninas que vão estar vendo você, sabe? E vão querer estar fazendo o que você quer. E conversando com o filme também, ele traz essa coisa de protesto. Eu sinto que sempre, desde que eu saí no CAE, eu sinto que o meu corpo ele protesta, e ele anseia protestar. Porque eu sempre estive num lugar que eu não era acolhida, eu não era apoiada pela minha família especificamente, né? Hoje em dia temos uma relação tranquila, mas eu não era apoiada. E aí o meu corpo sempre estava naquele lugar de protesto, realmente, um protesto que as pessoas não conseguiam enxergar, não conseguiam compreender. E aí eu precisava estar sempre protestando, porque o protesto ele consegue atingir também outras pessoas de uma forma que faça conscientizar,
Então, é importante esses corpos estarem presentes, é importante esses corpos estarem sendo vistos, porque são potências e potências em outras potências, e essas potências se unem e formam uma coisa muito linda, assim. Então, para mim, traz essa sensação de família, realmente. Então, sou muito grato por todas as gatas que eu conheço, todas as meninas que eu pude compartilhar a história. O Chica foi extremamente importante para mim. Marina é importante para mim. Nós idealizamos juntos, tipo, numa oficina de cinema. Eu trouxe questões, amiga, cadê as travestis? Elas precisam estar nesse lugar, precisam. O anseio que eu tive era sobre fazer história. Eu precisava ver essas travestis, esses corpos, desses lugares voando, assim. E aí eu falei, amiga, tô muito inquieta com uma coisa, precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. E a Marina arquitetou todo o projeto e conseguimos fazer algo lindo, assim. O primeiro ateliê ele foi muito importante, foi uma coisa bem caótica, o evento sabe, mas é muito importante esses corpos estarem nesses lugares, porque eles somam, eles acrescentam, eles fazem, eles potencializam, sabe? Então, para mim, o meu corpo presente é a família, é potência, é arte, é vivência. Obrigado. Levi, você quer falar? Sim, puxando um pouco sobre o filme, mas também trazendo sobre, complementando, né? Fala de Samantha sobre o ateliê. É, eu sempre busquei, assim, nas minhas pesquisas, referenciais de travestis mais velhas, né? De outras épocas. É, e a gente acaba encontrando muita coisa de fora, né? De São Paulo, de outras cidades, a gente, tipo, Recife também a gente pega muitas referências. Pelo menos pra mim, assim, eu consegui ir cavucando a internet e lendo muita coisa, assistindo muito documentário, inclusive. Eu fiquei passada em um momento que um trecho do documentário Dores de Amor, eu não lembro o ano, mas é dos anos 80, que é um documentário que fala sobre o contexto das travestis em São Paulo. E trechos desse documentário aparecem no filme que a gente assistiu. E justo na parte que aparece as meninas na casa da Brenda Lee, aparecem algumas cenas delas. E aí eu fiquei assim, eu fui pega de surpresa, porque eu adoro esse documentário, tanto que em um dos encontros ano passado do primeiro ateliê, a gente assistiu um pouco desse documentário. Voltando para a fala da Samantha, aliás, calma. Voltando pro filme, eu conheci muitas gatas ali que eu não catava, e que eu fiquei assim, poxa, se eu tivesse catado essa Mona na época que o filme foi lançado, teria sido essencial para mim, assim, ter esse entendimento. Mas, no ateliê mesmo, foi quando todas nós, né, foi um rolê em conjunto que todas tomamos essa consciência de pôr os nossos pés nesse espaço. E uma coisa que a gente sempre falava, esse espaço sempre foi nosso. Ele sempre esteve aí. Agora a gente está colocando o nosso pé lá. Então, se acostumar, sabe? E se acostumar, não só nos acostumarmos em estar nesse espaço, mas como também a cisgeneridade se acostumar, porque a gente vai colocar o nosso rosto cada vez mais. E é um processo, né? Porque a gente fica com esse receio de tipo, será? Mas enfim, eu acho que o primeiro ateliê foi importante, a Samantha falou que foi caótico e assim, foi caótico, mas eu acho que tudo que aconteceu foi essencial, até para o desembocar da produção que a gente fez, né, o filme. E aí, eu acredito que a gente vai construindo esse entendimento coletivamente, porque é a sua amiga que fala, amiga, você é bafo, me inspiro em você, amiga, você é tudo, vai lá. Aí você desabafa uma insegurança, aí a Mona, não, bicha, é sobre peitar mesmo, é sobre estar ali.
E aí eu acho que o ateliê ele foi importante por isso, sabe? Pra gente conseguir criar essa consciência, porque foi o primeiro ateliê, né? A gente já tá aí no segundo e vai prosperar para ter várias edições. E eu acho, assim, para além do essencial, sabe? Tipo, era o que a gente precisava aqui na cidade, aqui no estado, ter um ateliê de formação para cinema com esse recorte para pessoas trans, né? E, enfim, eu queria também fazer um comentário sobre um outro ponto do filme que me chamou muita atenção, que foi a caracterização, o figurino. Foi uma coisa assim que o filme ele vai para um lugar de uma seriedade, né, de um discurso, mas ele tem um cato que você fica tipo, faz parte dessa provocação deles, né? Tipo, tudo ali faz sentido. Os rostos dourados, as maquiagens, as cores, né? A Mona que tava usando vermelho, tudo. Gente, você vai continuar aí? Não pode falar. Ah, tá. Pegar uma Inclusive, né, tipo assim, quando eu descobri os Chicas, é o mesmo pensamento, né? Claro, eu não sinto da mesma maneira, mas assim, poxa, que legal isso que está acontecendo aqui no estado, porque assim, é uma potência. E serve até de exemplo a nível nacional também, né? Tipo, se organizem, que os diferentes lugares possam também tomar como exemplo e se organizar dessa maneira, né? Porque o quão grandioso e importante é esse documentário. E eu venho num alerta, assim, nas experiências das exibições e também, recentemente, teve lá na UFAL, no Xica, um colóquio que falou sobre gênero, raça, sexualidade, organizado pelo Jefferson e o professor Elias, e foi exibido um documentário do Chipre, né, que foi a Discussão Embaixo d'Água. Eu estava lá, pude assistir, e assim, deu para ver o quanto isso casa também com esse outro documentário, né, que é o que a gente está discutindo no momento, e especificamente também o quanto isso me remete às falas de vocês agora, né, dessa questão da força, da união, de uma apoiar a outra. Isso também foi discutido lá, né? E fica cada vez mais visível para mim o quanto isso casa. E aí, quando você fala de referência também, né, tipo, poxa, cadê as travestis mais velhas, né? Cadê os corpos LGBT mais antigos aqui que estavam aqui no passado, onde voaram nesse sentido. Então, quando o filme ele traz a Swan, quando ele traz também a Natasha, então eu pude ver muito disso, sabe? E construindo, né? E aí também eu me peguei pensando, né? Tipo, até que ponto isso está aqui só na obra, sendo imprimido na obra, tipo, o que é que está sendo atuação, o que é que está sendo verdade, acaba se misturando, né? Talvez sejam as duas coisas, e isso é muito, cara, é muito rico, né? É muito rico de pensar e enxergar dessa maneira. E o quão é educativo também a potência, né? São as diferentes formas de comunicar aquilo que a gente pretende passar, conscientemente e às vezes nem tão consciente assim, mas, por exemplo, e aí você vai na votação, vai drag, aí vai no cinema também, o educativo disso, vai na música, na performance e nas diversas vertentes, né? E, assim, dentro de Alagoas, sabe, é difícil ser artista aqui, né? Porque aí eu falo do local de uma pessoa que não é artista, eu falo desse local de não artista, mas que é perceptível, né? Não precisa de muito esforço para perceber. E ainda mais quando se há um corpo subalternizado, né? Quando se há um corpo minorizado. Então, se torna-se ainda pior. Mas ainda assim, surgem esses núcleos de resistência, né? E o quão importante isso é. E assim, isso me pega também desse poder educativo, né, da arte, e aí, nesse caso, a gente está tratando de cinema, o quão também é bom diversificar, né, as maneiras como a gente vai atingindo as pessoas, de diferentes formas, porque às vezes uma forma pode não ser tão eficaz, eficiente, mas de outra maneira, e assim, e adentrar nos diversos espaços. Tem uma coisa que eu gosto muito, que inclusive é tratada no filme, né? O filme também ele traz fala um pouco do Paulo sobre o jogo, que está tendo essa efervescência também aqui dentro do estado de Alagoas,
E aí eu penso muito também no quão é necessário essa discussão em torno dos espaços como na escola, né, como no ensino. E a gente tenha essas organizações também adentrando esses espaços, porque quando a gente vai na escola, os referenciais não são os referenciais que a gente possa se enxergar também ali, né? Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, alguns colegas que são da Bauru, que são do movimento negro, e aí que a capoeira, por exemplo, está levando isso para o espaço escolar, então, assim, é muito potente, é muito necessário, né? Eu fico muito tocado muito quando eu vejo, nossa, teve oficina de Vogue na escola de ensino básico, assim, isso é incrível. E as pessoas vão sendo educadas por esse, tendo essa outra visão, né, ter esse contato. Samanta, pode ficar à vontade aí. Mas é muito real, muito real. Então, essas movimentações são importantes, né? Essas movimentações que têm um alcance, que conseguem atingir outros corpos e que conseguem tomar também. Eu sinto que é muito isso, e como é crua também essa essência dos nossos corpos estarem ali muito bem posicionados, muito bem diretos em um certo ponto, sabe? Eu gosto dessa movimentação porque me faz querer estar em todos os lugares, sabe? Ver corpos semelhantes me faz querer estar fazendo cada coisinha que a arte me possibilita, assim. Então, é de extrema importância esses corpos estarem nesses lugares, porque é um lugar de afeto, é um lugar de irmandade, um lugar de família. Então, é realmente muito gostoso de se ver que existem essas outras movimentações que nos inspiram, e que nos fazem estar, que nos fazem querer também estar nesses outros lugares, né? Yes, exatamente. Eu não sei se vai ficar bom aqui o som, porque eu vim para um lugar mais fechado. Tá de boa? Tá tranquilo, tá tranquilo. Amiga, não tem certo de qualquer jeito. Então, eu tava pensando numa coisa, emendando também sobre o que a Samantha tinha falado antes, sobre a gente estar construindo essa consciência coletiva todas juntas, né? Falando um pouco sobre o meu processo com o filme que eu dirigi, que foi Porquê da Gata na Europa, que é um filme que investiga esse percurso de mulheres trans, travestis, que foram para a Europa, né, a geração dos anos 70, anos 90, e a gente chega num resultado que muitas foram por conta do contexto de prostituição, mas principalmente através da cafetinagem, né? Então aí o filme ele traz isso, apresenta a perspectiva de muitas mulheres trans que ficaram na Europa, outras que voltaram, mas também de travestis brasileiras que traçam o próprio percurso aqui mesmo no Brasil, e não apenas no contexto que elas da outra geração tinham ali como um único percurso, que era a prostituição. Aí a gente apresenta a Penélope, que traz com ela o brechó, o empreendedorismo, né? O processo desse filme ele foi muito complexo. Foi um filme que a gente deu início em 2022 e a gente só conseguiu exibir ele agora em 2024. Com esse filme, ele foi inscrito no meu nome, sendo diretora do filme, no edital da Secretaria de Cultura do Estado. E justamente durante o ateliê foi quando eu tomei consciência, junto com Marina e com as outras meninas que a gente conversava sobre esse assunto, sobre o filme, de que eu tinha sido a primeira travesti a ser uma diretora de um filme aqui em Alagoas, inscrito no edital. E para mim isso tipo, soou de uma forma muito... Eu fiquei passada, porque justamente no ateliê a gente teve um dia específico só com filmes que abordava, né, pessoas trans,
E a gente aqui não tinha grandes referenciais de filmes, né? Alguns meio assim que são bem questionáveis, mas justamente esse dia ele foi importante de ter acontecido para poder a gente ter esse insight de tipo, poxa, esse é o cinema que traz pessoas trans aqui no estado. Então, tipo, a gente ficou provocada, sabe? De tipo, não é possível, a gente precisa movimentar isso. Mas em paralelo, eu tava tendo essa questão do filme, do Porquê Tenta Canta na Europa, e eu não tinha essa consciência ainda. Foi em conversa que a gente foi, tipo, gata, você é a primeira. Se a gente for fazer um processo de pesquisa anterior, a gente não vai encontrar nenhuma outra pessoa trans numa posição de direção de um filme em um edital. E é muito doido, porque esse filme eu quase passei por um processo de apagamento e justamente no ateliê a gente conversava sobre essas questões, citando exemplos de outras profissionais trans do audiovisual que tinham passado por processos de apagamento. Então, tipo, quando eu me vejo na posição de estar passando por um apagamento, falei, depois dessas discussões, o rolê estava embaixo do meu nariz, tipo, a gente fica meio, opa, tá acontecendo comigo. Então, tipo, a gente vai processando aos poucos e com a ajuda das amigas, né? Essa rede de apoio ela é importantíssima. E como eu tinha dito, né? Desembocou num projeto incrível, que foi o filme, né? Ainda Escuta o Céu Embaixo d'Água. O processo desse filme foi muito doido também. Foi uma correria. A gente conseguiu tirar leite de pedra para conseguir produzir tudo aquilo. E ficou muito chique. Eu participei da montagem do filme também, do design de som. E cada gata tinha uma posição ali dentro, sabe? Foi um processo que teve seus entraves, mas também foi muito tranquilo. Todo mundo estava ali focada em construir isso. E no dia da exibição foi muito lindo, foi muito forte para todas nós, né? Inclusive a Natasha Wonderful, que participa do filme, dos dois filmes, né? Do meu filme, que eu dirigi. E também do filme de conclusão do ateliê, ela teve uma fala que me pegou muito, que foi, eu nunca tinha visto tanta travesti junta que não fosse para prostituição. E aí eu fiquei, foi uma coisa que me pegou porque realmente você via assim, uma fileira com umas 10 gatas, 12 gatas assim. E isso aqui em Alagoas, sabe? E de ouvir de outras pessoas de fora do estado, de outras cidades de Recife, de São Paulo. Gente, vocês estão fazendo coisa muito grande aí no Nordeste, em nível, sabe, nacional, na verdade, se você for pensar assim. Gente, e uma coisa assim, né, que isso me remete também. Ah, desculpa, Samantha, você ia falar? Samantha? Tava desligado, me fiz de água, meu amigo, desculpa. Não, pode falar, pode terminar. Uma coisa, assim, né, agora quando você falou nesse ponto, que me remete ao filme também, né, é que é aquela coisa assim que, tipo, a gente ou que tem um contato com a causa, ou que vivencia a causa, como é no caso de vocês, né, aí eu tô falando sobre pessoas trans, no sentido de, tipo assim, que o que falta é a oportunidade, né, não é sobre ou a capacidade daquela pessoa, e sim sobre as oportunidades, e aí a gente vê, né, que muitas vezes acaba fazendo até melhor, e aí também não é sobre isso que eu estaria apontando, né? Mas é sobre isso, quando tem a oportunidade, quando tem os mecanismos para fazer acontecer, acaba saindo muito mais. E aí a gente vê um exemplo disso, né? Porque o filme ele trata, mas ele não se aprofunda tanto, como conta naquela cena onde a Tatá pega uma das meninas e diz, né? Se você for ali naquela loja e pedir uma vaga de emprego agora, você consegue? Não, e aí fala, né? E a questão é por quê? Porque eu sou travesti. Então, como vocês bem têm a noção disso, né? E sabe? Do quão grandioso e necessário é esse projeto estar acontecendo aqui dentro, né?
E aí essa fala, esse relato que você traz, quando a Natasha diz isso assim é muito forte, né? E, inclusive, eu estava querendo muito ver esse curta. E de exibição única, inclusive, né? E só que no dia tive prova, fiquei isso foi, nossa, foi um choque para mim. Mas assim, parabéns, inclusive, para vocês duas, né? No caso, pelas produções. E assim, muito, muito potente, muito querido, muito necessário. Eu tinha até comentado com Samantha sobre isso, né? Quando eu encontrei com ela lá no Ixika. Sim, sim. E eu acho que o filme, A Discussão Embaixo d'Água, ele traz uma energia travestílica que realmente carrega o que a gente quer falar sobre. A gente quer falar sobre esses lugares que os nossos corpos são acolhidos pelas nossas, esse lugar que os nossos corpos são reproduzidos, esses lugares que os nossos corpos são afetivos. E eu acho que o filme assim não poderia ter uma temática diferente. Eu acho que ele foi perfeito para, como finalização do primeiro ateliê. Eu acho que ele traz, ele carrega essa energia mágica do que é ser travesti, o que é estar perto das nossas, né? E realmente isso condiz muito é, com o que a Natasha falou sobre estar num lugar onde onde vê muitas travestis unidas, se não para a prostituição. Então, isso é forte, né? É forte e me pega, porque eu, quando morava no Caé, os meus primeiros contatos com travestis foram travestis que vinham da rua, foram travestis que se prostituíam. Então, saber que eu não cheguei nesse lugar, passei por dificuldades, mas não cheguei a fazer o que elas faziam, assim, é feliz, claro, mas é triste também porque eu penso nas minhas que ainda continuam fazendo isso, sabe? E me orgulho muito do ateliê, porque cria esse lugar de recepção, esse lugar que outras gatas podem ser acolhidas e fazer o que querem, sabe? Produzir o que querem, mostrar o que querem. Então, o ateliê ele é muito importante e é um babado icônico, meu amor, é um babado histórico. A gente tá na história, a gente fez o que a gente queria fazer, sabe? Richard E eu ia... comentou aqui no. Ah, desculpa, pode falar, Liv. Não, só fiz um meme. Inclusive, a Rita deixou aqui um comentário, né, dizendo é sobre isso, corpos dissidentes ocupando esse lugar de protagonismo no audiovisual e nas produções cinematográficas, não só locais, mas a nível nacional e internacional. Yeah. Inclusive, se vocês que estão aqui acompanhando a discussão, vocês podem colocar os comentários tá? Sobre o filme, ou então se não viu o filme, mas está aqui pegando o feeling, vai colocando também. E a gente vai prestando atenção aqui em tudo. Fora os elogios também, né, para as meninas que eu estou vendo também. Eu Tudo queria falar sobre um acomodadinho. outro ponto do filme também que me chamou a atenção. Aproveitar esse momento aqui. Pode falar? Sim. Aba, mãe. Assim, tipo, tendo uma visão bem técnica sobre o filme. Tipo, porque eu sou dessa de ficar olhando esses detalhes, assim, como que foi a construção, sabe? Tipo, a roteirização, é, a montagem, sabe? Tipo, até a parte de fotografia, que eu não cato tanto, mas por estar na montagem, eu trabalhar com montagem, eu fico muito focada, assim, quando eu também estou assistindo. E muita coisa ali me chamou a atenção, sabe? É, o filme, ele não tinha essa pretensão de polidez, sabe? Pelo contrário, o filme, ele tinha essa coisa de muita coisa ser grosseira, sabe? E isso ser intencional ali dentro do contexto da narrativa. E o Leve, acabou tá falhando um diferente, mas pouquinho. que juntos ali, todos, tinham esse ponto de dissidência, né? Então, eles conseguiram se aprofundar até um certo ponto em cada tema, em cada recorte ali, né?
E isso foi muito interessante, porque eles conseguiram na montagem, ali, né, na roteirização, dividir isso e ficar muito claro para quem está assistindo, sabe? Desse entendimento. Até um pouco didático, de explicar assim, e de trazer imagens de outros rolês, como eu falei, do outro documentário, mas também cenas de momentos naquele plenário, de Sim, discurso de pessoas indígenas, também momentos assim de recortes jornalísticos e, enfim, aqueles vídeos também da questão da demarcação de terra, foi bem forte esse momento, né? E eu fiquei bem impressionada assim como eles conseguiram trazer isso, mas sem perder o fio, sabe? Conseguiu ali mesclar com o elenco, né, daquele grupo ali, e ao mesmo tempo ter essas provocações na rua, ao mesmo tempo ter esses temas ali sendo apresentados em paralelo. E aí a gente também vê a questão da ocupação lá em São Paulo, que é o momento que a Erika Hilton aparece, né? E eles falam sobre essa questão racial. E depois a gente vem com a comunidade LGBT, né? E aí tem esse foco ali mais forte em corpos trans, né? Travestis. E uma fala também que eu achei interessante foi o ponto que trouxeram sobre a diferença, né, dessa confusão que existe e ter sido intencional da cisgeneridade, ter colocado, né, um termo assim, técnico, científico, de mulher trans, mulher transgênero e travesti. E aí, tendo esse entendimento, a gente sabe que, tipo, ok, isso foi uma tentativa de higienizar e de binarizar ali um rolê que não é muito bem por aí, sabe? Então, acho que até para mim mesmo, assim, de ter esse entendimento e ficar bem claro, como eu disse, foi bem didático, assim, eu achei que foi bafo por eles terem ido por esse lugar, assim, na narrativa de construir esses discursos, sem ficar maçante, mas interessante porque tinha esse lado da provocação, da intervenção ali na rua e de tudo acontecer. Outra cena bafa, assim, que também me chamou muita atenção, foi o momento que eles foram até o grupo de evangélicos, fiquei passadíssimo naquela cena, foi babada. essa cena realmente ela é muito impactante, né? E aí a gente vê também, né? Mas a gente de hostilidade e assim, aí vem também o ponto do racismo nesse momento, porque mesmo entre os pastores lá, né, que estavam contra o grupo dos dissidentes, né, mesmo lá entre os pastores, quando o pastor negro ele tenta se pronunciar, ele já é taxado de agressivo pelos outros. E, tipo, companheiros ali, né, estavam juntos na pregação do ódio, né, a esses caras, mas que, enfim, quando ele quis se colocar, aí já mostra como é essa diferença, né? Ele já não foi tão aceito, a opinião dele, a visão dele. Muito É, real, muito real. E eu acho que o filme, ele pega num ponto muito. Ele tem pontos cirúrgicos em toda a trilha do filme, mas ele pega no ponto mais cirúrgico, que é o mais importante que a gente está vivendo agora, não é? Que é a demarcação por terra e dos povos indígenas e a proteção desses lugares, porque assim, a Amazônia, ela está queimando, a Amazônia se tornou um lugar que está queimando e que é o lugar que antes era o pulmão do mundo, o lugar que mais nos dá oxigênio e agora é o lugar que mais está jogando gases venenosos para a atmosfera. Então, assim, para a atualidade, é um filme muito importante que ensina e que é didático realmente, porque é uma urgência, a gente precisa agir, porque senão nós vamos morrer, né? Então, tipo, para a atualidade que a gente está encontrando hoje, no Brasil principalmente, no mundo, é um filme muito importante de conscientização de que a gente precisa fazer alguma coisa ou iremos morrer, né? Então, eu acho que ele pega pontos muito cirúrgicos, assim, principalmente nessa questão de demarcação de terra e de proteção. Tem uma fala que eu até anotei aqui, que ela anota, porque ela esquece,
Mas é muita terra para pouco índio, mas pouco índio para defender o mundo inteiro, sabe? E é literalmente isso, porque nós precisamos defender a nossa terra, nossa ancestralidade, porque se não fizermos isso, nós iremos morrer. E enfim, é uma discussão não complexa, porque está bem óbvio que a gente tem que fazer, né? Mas pega um ponto muito cirúrgico do que a gente tem que fazer e do que a gente tem que proteger. Eu acho que o filme, um ponto mais importante assim do filme para mim foi esse, sobre esse lugar de proteção dos nossos povos e da nossa ancestralidade e da nossa terra, do nosso bioma, sim. Outra E fala também realmente, que eu né? achei bem Porque. forte e que foi exatamente isso. Eita, desculpa. Não pode. É, essa fala que a Samantha disse agora tem um ponto que me chamou a atenção também, foi quando um deles fala assim, eu não anotei, vou lembrar agora de memória, mas foi bem forte, que era se a mãe ela é uma terra, você negociaria sua mãe? Sim, eu lembro dessa Total, ela tá fala. brigando pela terra com o senhor lá, né? Pode crer. Muito, muito potente. E isso que passa, é, não sei bem se é alguma coisa específica, né, mas muitas vezes as pessoas não associam, né, que é essa questão mesmo de que, tipo, não, povos indígenas, quando eles conservam o tal, não é só por eles, acaba atingindo a todos nós, positivamente nesse caso. Então, tipo, a demarcação de terras, preservar e o cumprimento, né, das leis, realmente nos favorece também nesse sentido. Inclusive, Jardison deixou aqui um comentário, deixa eu só, tô procurando. John Lennon comentou, quero assistir, onde encontro. A Eveline já respondeu aqui, a nossa voluntária, inclusive, da live, né? Tá na página da MPC Filmes. E o Jefferson colocou, né? Um ponto que achei muito pertinente trazido pelo filme foi transversalidade na luta da população minorizada e das minorias, passando pela população LGBT, povos indígenas, movimentos como o STC e outros. Que é tudo que a gente vem falando, né? E aí, assim, uma das conversas sobre o filme também, a gente foi lá no Chica, né, no caso, com o professor Elias e a Nefertiti, que foram debatedores da questão, foi muito interessante também ver, né, como, tipo, os conflitos, né, assim, na formação das alianças, como eu já tinha colocado um pouquinho atrás agora aqui mesmo com a live, mas que toda aliança vai gerar algum conflito em certo momento e que não necessariamente os conflitos têm que ser evitados ou vistos como uma coisa ruim, né? Somente pela população comum, que a partir daquilo podem surgir novas ideias, né? E novas proposições, caminhos a seguir. Então, isso é muito interessante também, né? A gente tem um exemplo lá no filme onde está aquela roda da Érica, da os protagonistas, digamos assim, né, do documentário, e também a Helena Vieira, quando eles discutem sobre isso, né, sobre essa questão das alianças e tipo, onde é que um grupo tem que ceder, onde o outro grupo tem que ceder para os dois conversarem e seguirem. Total. Vocês têm alguma colocação, uma pergunta que vocês gostariam de tratar sobre o filme, ou até mesmo, né, correlacionando com outros projetos que vocês têm em mente também, é um que falar sobre isso também, né? Parte do filme mais para expandir mais a discussão. Inclusive, assim, né, a gente começou, era por volta das 7h30, e o Instagram ele fica ali mais ou menos 1 hora de live, então a gente ainda está perto, mas ainda tem um tempo. Eu não consegui entender, porque remixou um pouco, aí eu não entendi muito bem. Deu uma travada aqui. Eu falei agora sobre a questão do tempo, né? Tipo, se vocês querem fazer mais colocações, porque geralmente tem durado 1 hora pela própria limitação do Instagram, mas a gente começou às 7h30, então ainda tem um tempinho. Entendi. Uma Do teu texto, coisa, né? né?
Uma coisa assim, que eu fiquei pensando é tipo, indo para a educação, né? Porque esse filme, ele é esse material também, né? Não só esse, mas todos os outros aqui, que vocês participaram das produções também, né? As obras do cinema acabam sendo esse material que serve também como recurso educativo, né? E nesse sentido, assim, dessas produções também chegarem no espaço escolar, né? Que é outro ponto que eu tinha colocado recentemente. O filme, ele aborda, né, questões étnico-raciais, e aí quando a gente vai para o âmbito da educação, a gente tem uma lei que vai dar a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena. E aí eu também me peguei hoje, para o debate de hoje, né, eu me peguei pensando nisso, na necessidade também da comunidade LGBT de criar também uma lei ou até mesmo reformulando essa lei que já passou por uma reformulação, na verdade, para ampliar mais, né? E aí eu me peguei pensando nessa necessidade de também incluir a comunidade LGBT em alguma lei do tipo para entrar, né, para o que a comunidade produz adentrar, para os pesquisadores intelectuais, artistas LGBT, também estarem no currículo das escolas, né? Porque é importante e vai fortalecer esse combate e vai ampliar essa visão, né? De mundo de pessoas, porque tipo, é pela escola e assim, não somente, mas que aí fala do Brasil, né? É pela escola que começa, né? E que muitos vão ter a chance de ter esse contato com as diferenças, né? Então, acho que seria muito interessante também pensar e tipo, de trazer as tecnologias criadas e as ferramentas da comunidade para dentro desses espaços. Porque o apagamento, ele perpassa tudo isso, né? Todos esses âmbitos. Vai para a educação, vai para o mundo do trabalho, ou para tudo. Sim, eu penso que em projetos assim de introdução, principalmente do audiovisual, nas escolas seriam muito importantes, porque o cinema, além de ser um lugar criativo, um lugar de inovação, é um lugar educativo também, né? Então, eu sinto que o filme ele tem também essa questão, trazendo essa questão para o filme né, também, mas ele traz essa questão crua, assim, tipo, existem muitas coisas que eu aprendi nesse filme, sabe? Muitos detalhes que vão fazendo a gente pensar, vão fazendo a gente refletir, a gente consegue enxergar outras possibilidades de pensamento, outras lógicas também. E aí eu penso que o cinema ele tem essa função de ser didático, de ensinar e de fazer pensar também. Então, projetos assim, em escolas seriam muito fundamentais, até porque nas escolas é aquele lugar que nós temos como posso falar? Temos as pessoas estão tendo essa introdução a um mundo mais ilustrativo, mais pensante também. Então, as crianças estão tendo esse impacto, vão tendo esse impacto, seria muito importante para o currículo, para a funcionalidade do ser como humano, né? Eu acho que seria muito importante esses projetos. Eu estava pensando nisso hoje, inclusive, sobre como seria impactante ter projetos que tivesse essa introdução no audiovisual para, sei lá, crianças, sabe, estimulando crianças a fazer uma câmera, fazer um filme, pegar uma câmera, criar, estimular roteiros, mas é sempre uma questão muito, muito dificultosa, assim, principalmente em escolas. São questões tem muitas questões que impossibilitam essa funcionalidade do cinema em escolas, assim, mas seria um projeto muito interessante, sim. Nesse sentido da produção do cinema nas escolas, a própria MPC ela tem também o circuito nas escolas, onde são exibidos filmes, mas para além disso, eu não lembro agora o nome do projeto, eu não sei se é o próprio Cinema na Escola, mas existe também da própria MPC nas escolas a produção, esse incentivo à produção, à participação. E aí, vindo para o local, eu não. Ai, gente, a minha memória é péssima. Eu não vou lembrar o nome do filme e nem o nome do diretor. Mas eu sei que é local e eu estava lá no Arquipélago Jussara e teve um filme que foi gravado, um curto, Ilhas de Calor, eu acho que o nome é Ilhas de Calor. Ele foi gravado em uma escola do interior daqui de Alagoas e foi exibido lá no Cinearte. Inclusive, quem estava fazendo a mediação nesse dia era a Marina do Chicas. Ela que fez a mediação, o diretor estava lá, né? E foi um momento assim de debate. E esse filme foi todo gravado com estudantes dessa escola aí. E era um filme que falava sobre pautas também étnico-raciais e tratava assim de uma gay preta afeminada na escola
E estava, como é que eu posso dizer, ali na descoberta, né, naquela fase do namoro e passando por essas questões, porque tinha lá eu conheci da escola, e aí tava esse dilema, né, de tipo, de ter que se esconder e de não assumir esse romance. Então, assim, isso também é muito significativo, né, ver também essa liberdade que está se conquistando, na verdade. E também já existe a movimentação. Acabei de lembrar que tem o Revoado de Cinema, que é um projeto que vai nas escolas, leva as escolas para o cinema. Na verdade, essa movimentação de pegar as escolas para ir para o cinema, eu acho que aconteceu recentemente, no Revoado, acho que foi a primeira vez, mas tem projetos que realmente estimulam as crianças pensantes a pensar nesse lugar e qual é a feitura do cinema. E é muito importante, né? As crianças têm é muito fluido o pensamento delas e é muito criativo também. E é uma forma de estímulo para existir novos criadores de audiovisual. E é muito gostoso de se ver, né, que existem essas movimentações que estimulam os nossos vizinhos a estarem presentes no audiovisual da Lagoana, principalmente brasileiro, né? Isso Exatamente. me lembra. Pode falar, pode falar. Eu ia falar agora para complementar. Quando você falou do Revoada, foi exatamente o que eu estava pensando. Porque pensando assim no que você também complementou, que esse lugar do espaço criado para voltado para a educação, né? E de estimular um potencial para essas crianças, quem sabe no futuro, se interessarem em adentrar o audiovisual, né? Que para mim foi a mesma coisa. Eu lembro que em 2006, por aí, o Sesc Centro ele fazia muita programação de cinema com escolas. Eu acho que ainda deve fazer, não tenho certeza. Mas naquela época era bem mais forte e constante. E eu assisti um dos filmes do Estúdio Ghibli, A Viagem de Chihiro, no Sesc, 2006. E depois disso, foi acho que minha primeira experiência em um cinema, né? Assim, cronologicamente foi meu primeiro rolê assim, de cinema, depois comecei a ir mais em cinemas de shopping, mas foi muito forte para mim essa experiência, porque era um rolê que eu não tava dando nada, assim, ai, vamos lá, a escola vai levar. Quando chegou lá, aí, né, não só o filme, mas a experiência de você estar ali no cinema foi muito forte para mim e com certeza isso me influenciou em algum lugar ali naquele momento para hoje eu ter esse interesse de estar adentrando essa área que inclusive foi um processo para mim porque eu sou assim meio nova no audiovisual, né? Eu fazia as minhas coisas eu por mim mesma, mas mais de colocar meu trabalho nas redes sociais, né? Fazia muito vídeo performance, na época da pandemia exercei muito isso. Já foi uma oficina para o que hoje eu faço com cinema, né? Mas voltando até para um assunto anterior, da gente não se ver nesse lugar, eu comecei a frequentar a vida noturna, que é um lugar que é marginalizado, né? A gente está na boate, é um lugar. Eu estava lá no âmbito artístico e ter um palco, ter uma festa, uma performance, aliás, uma performance numa festa, e aí tinha essa única oportunidade para poder apresentar meu trabalho artístico, porque como saindo do ensino médio, eu acho que até em um momento do filme elas falam sobre isso, que a gente aprende a não fazer aquilo que a gente quer. E a gente tem que passar por um processo para poder a gente ter essa consciência para que não, era aquilo que eu quero. Quando a gente nasce, a gente já entra nesse processo da nossa família, do nosso ao redor, nos fazer acreditar que aquilo que a gente quer não é pra gente. Então aí a gente vai aos poucos
percebendo que não, aquilo que a gente quer é aquilo que a gente deve ter. Então aí foi meio que pra mim assim, sabe? Acho que pra Samantha também, da gente, tipo, de aos poucos ir entendendo que esse é o nosso lugar, sabe? Então na noite eu não conseguia acessar o teatro, eu não conseguia acessar a dança, eu não conseguia acessar outros contextos artísticos que fugissem da noite, sabe? O que eu conseguia acessar era na vida noturna. Então, comecei a tocar, a ser DJ, porque eu não estava mais tendo performance para fazer. Ninguém me chamava para performar. Vou começar a tocar. Comecei de vivência mesmo, de me identificar com o rolê mais eletrônico, que aqui em Maceió a gente não existia mais, porque o rolê começou nos anos 90, mas aí deu uma esfriada aqui no estado. Quando fui para Recife, e já vinha de São Paulo acontecendo essas movimentações eletrônicas, e aí fui me interessando e eu me identifiquei com esse rolê, comecei a acessar esse rolê. Aí veio costura, porque a Mona DJ também não é sempre que aparece. Comecei a trabalhar com um ateliê de costura, que eu também fazia os meus figurinos. Comecei a trabalhar, e aí o insight foi quando a professora Andréia, daqui da ETA, ela falou, não faça moda. Já era, acho que, o 4º ano que eu tentava a ETA e eu não conseguia passar para moda. E aí ela falou, faça teatro. Porque no teatro você acessa o mundo do espetáculo e você consegue fazer seus figurinos, porque esse é o seu rolê. E aí no teatro, que de alguma forma tem relação com o cinema, a gente já vai entrando no lugar e aos poucos a gente vai meio que hackeando, sabe? Tipo, tendo esse percurso por essas oportunidades que a gente vai conquistando aos poucos, né? Eu acho que, pra mim, assim, o que fica no final tudo vai acontecer em algum momento, mas é aquilo. Vai ter sua hora, sabe? Aos poucos você vai conquistando aquilo, ter essa perseverança, eu acho que é essencial. Mas, no fim das contas, o que mantém a gente, assim, tipo, no nosso cerne são as nossas amigas, a nossa rede de apoio. Sem elas, a gente tomba, é babado. Meninas, essa fala de vocês também, esse momento que a gente teve, falando sobre a importância de adentrar e tudo mais, e aí especificamente trazendo isso para a comunidade, me remeteu também a uma fala da Ave Terrena, lá no documentário, já perto do fim, que ela fala, né? Se esse transtorno não virar criatividade, vira autodestruição. E é muito real, né? E assim, dá para ver nos relatos, a gente vai percebendo isso, né? Enquanto vocês falam, eu fui percebendo isso também, que de fato, né? Tipo, assim, é escape. Mas, claro, às vezes você não quer só como escape, né? Você quer sobreviver daquilo, aí já é outro rolê também aí em cima. Exatamente. Tipo, colocar a nossa energia nessas atividades que a gente sabe que, enfim, é isso, sabe? De entender que aquele é o meu espaço, eu sei que posso dar conta daquela demanda e a gente vai só fazendo a louca. Pagar as de doido e ganhar o mundo. E a gente vai, não, tem um babado aqui pra fazer, vamos fazer. E eu acho que é assim. Aí a bicha vai aos poucos acessando, né? Tipo, menina, precisa de alguém aqui pra fazer um babado de atuação num filme. Chama a bicha já faz. Aí pronto, já vai conseguindo barbaridade. Isso que Leviatã fala sobre os espaços que o teatro nos coloca é muito real, assim. Porque no teatro, o tanto de possibilidades que eu consegui enxergar que o meu corpo poderia fazer depois do teatro é surreal, assim. Então, tipo, hoje em dia eu me sinto capaz de fazer o que eu quero, sabe? Eu tinha muitos problemas com a minha autoestima, com a minha autoconfiança no início da ETA. Ficava paranoica em vários momentos. Meu Deus, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer nada na minha vida.
Mas é realmente respeitar o nosso processo e entender que ele é lento, sabe? Todo o processo de construção, de coisas que você pode fazer, de possibilidades que você pode atingir, é lento e devagar, e você tem que respeitar esse processo. Então, tipo, hoje em dia, após dieta, eu vejo que eu fiz muita coisa e ainda não me sinto pronta para fazer outros tipos de coisa, mas é sobre também respeitar o meu processo, entender as coisas que eu consegui fazer com esse afeto realmente com o meu corpo, esse afeto com realmente as minhas possibilidades. Então, tipo, o teatro, ele abre portas. O teatro, ele é um lugar imagético. É um lugar de afeto com você, com o mundo, com todas as energias. E é muito lindo você enxergar isso, sabe? Que o teatro, ele abre portas, ele faz coisas na sua vida que você fica, meu Deus, isso é pra mim, sabe? É muito gostoso ver que é identificação, é afeto, é amor, sabe? O teatro, ele é isso. Ele cria potências, ele cria lugares, cria caminhos, abre caminhos. E é muito gostoso saber qual é o poder do teatro nas nossas vidas, porque o teatro realmente ele revoluciona, assim. Não só o teatro, mas todas as linguagens de arte. Arte é vida, gente. Arte. Tudo! Pra mim, Gente, então, tá sendo, eu acho que é um rolê assim que está acontecendo agora. Que eu tô estudando aqui na ETA, teatro. Tá sendo uma virada de chave pra mim também, sabe? Tipo, muitas portas estão se abrindo nesse âmbito artístico, que não na noite, né? Que antes eu não conseguia acessar, sabe? Tipo, de acessar mesmo. Tipo, conhecer pessoas que não frequentam a vida noturna, não sabem nem o que é um rolê assim, que eu normalmente faço. Mas, tipo, é uma pessoa que está nesse âmbito da arte também. E a gente vai criando essas relações, né? E o que você falou agora sobre essa potencialidade que o teatro nos dispõe, assim, ele coloca a gente para investigar, né? É um processo de investigação nós mesmos. E a gente vai entendendo esse potencial aos poucos mesmo. E eu estou nesse processo, ao mesmo tempo de abrir portas, né? De sair desse lugar da marginalidade da vida noturna. E que para mim, sendo uma drag queen, era o único espaço possível e que hoje a gente vê aí no Brasil, no mundo, arte drag para todo mundo, né? Assim, por pessoas, mulheres cis, mulheres trans, homens trans, enfim, homens héteros, todo mundo pode usar dessa ferramenta artística para se expressar, para comunicar algo. E eu já trouxe isso de vivência, né, de vida noturna, mas hoje o teatro ele me dá essa possibilidade de entender que não é apenas aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer, sabe? Com tudo isso. E eu estou nesse processo, sabe? De investigar até onde eu posso chegar nesse momento agora. Quem sabe depois eu chegue em outro lugar que eu ainda não imagino, mas que pode surgir, sabe? gente, agora são 8h33. Acho que já está chegando pertinho daquela 1 hora que eu tinha falado. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? A conversa está ótima, mas eu estou com medo que ela se encerre sem a gente nem se despedir. Claro que aí poderia abrir uma nova. Mas o que é que vocês acham? O quê? Eu também não entendi. Eu tô falando que, como a gente começou de 7h30, agora já são 8h33. E aí, por conta daquele lance do Instagram de ter 1 hora ali de live, com 10, 15 minutinhos a mais, vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? A gente pode encerrar por aqui a live, no caso, né? Mas que o assunto vai continuar aí reverberando, porque a conversa está muito. Eu acho que é isso. Tipo, o que Eu só queria acrescentar. estava aqui pensando sobre o filme. Desculpa. Alguma coisa. Vai, amiga. Voltou. Não, porque travou aqui, alguma coisa aconteceu. Não, eu ia falar um babado. Não, só ia falar que acho que eu queria falar sobre o filme, assim. A não ser que vocês tragam alguma outra memória, assim, que eu no momento não tô lembrando, mas do que me chamou mais atenção no filme, acho que a gente já comentou aqui. Ah, entendi. E aí, Samantha?
Eu ia só acrescentar que o filme ele é muito interessante, o jeito que ele trata questões que nos pegam assim, internamente, que faz a gente pensar, que faz aquilo reverberar, é muito interessante. Eu acho ele muito cru, cru no sentido de realmente transparecer é, qual é a realidade do que os corpos precarizados estão vivendo, sabe? Eu acho que o filme ele realmente vai por essa vertente de protesto, mas ao mesmo tempo consegue captar coisas que o protesto ele consegue ativar nas pessoas, sabe? Eu acho que é sempre o protesto e o que ele consegue demonstrar, consegue afetar as pessoas. Eu acho que é muito interessante essa forma como a gente tem essa relação com o protesto e com como a gente consegue agir realmente com esses lugares de protesto, né? Como as pessoas conseguem receber também esse lugar de protesto. Então, eu gostei muito do filme e só queria salientar realmente que o que mais me pegou foi aquela questão de proteção à nossa mãe, que é a nossa terra, é o que a gente pisa, é o que a gente respira. E para mim foi o ponto mais importante que isso reverbere nas pessoas que assistam, porque ele é muito cirúrgico, principalmente nesse ponto. Levi, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Acho que a Samantha falou tudo, ela fechou agora. Mas. É, é isso, gente. Então, meus Muito amores. obrigada, Pedro, pelo convite. Você arrasou demais. Eu amei debater sobre esse filme, que é muito, muito gostoso de se assistir. Amei fazer esse debate com a minha irmã, Leviatã. Já já a gente se encontra no Jaraguá, hein, irmã? Vamos fechar hoje, botar um outro personagem. Gente, eu que agradeço vocês duas por terem aceitado participar. Significa muito, de verdade, para mim, assim, para o projeto. E acredito também para todo mundo que veio aqui, né? Tirou um tempo, participou da live, tanto por inteira ou em algum momento. Pode ter certeza que, de certa forma, alguém foi tocado, né? E que aquilo vai continuar ali reverberando. Então, muito obrigado a vocês por terem tirado parte do seu tempo, por estarem aqui, a todo mundo que também assistiu a live. E agradecer, né, ao projeto MPC, Petrobras, Ministério da Cultura, o Governo Federal. E apareçam nas próximas sessões, né? E aí fica tipo, convite aberto para cada um dentro das suas possibilidades. Amanhã vai ter o evento, o SACA, que é da comunicação, vai estar iniciando amanhã, e a gente vai exibir o Feiticeiras lá. Vai ser às 7 da noite no auditório da reitoria, no auditório da reitoria da UFAL. E vão haver outras sessões também do Feiticeiras. Então é isso, o projeto vai continuar assim. É segunda-feira, meu Deus, tá falando amanhã. É segunda-feira. O projeto vai continuar seguindo aí. Tem outros filmes também, né, em cartaz, então é muito bom salientar. E é bom a gente assistir todos. Tem também a opção de assistir, né, pelo perfil da MPC e participar das lives de debate. E quem puder aparecer também presencialmente, ótimo. E, assim, todos os filmes vão conversando. Tem filme específico sobre questão indígena, tem filme sobre a comunidade negra, tem filme sobre mulheres encarceradas. Então, assim, tá bem gostosinho a programação, tá babado. É difícil, é duro, mas é necessário também conversar, né? E nem tudo também é só sobre sofrimento, né? A gente parte desses locais, mas a gente também fala de potencialidades. Então, mas é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. Foi uma honra estar aqui com vocês. Desejo todo o sucesso do mundo na caminhada de vocês. Estou aqui na torcida, é claro que sim. Então, eu quero consumir cada vez mais que vocês forem produzindo aí. A mamãe vai estar lá sim, quando sempre que possível, para consumir e tratar esse apoio. Maravilhoso. Amamos. Beijo. Foi tudo. Beijo, gente. Foi muito massa. Tchau.